Imagine uma mulher que viu sua ilha perder quase metade da população, não em guerras contra invasores, mas em uma luta desesperada para manter estrangeiros longe de sua terra. Uma rainha que crucificou cristãos, queimou missionários vivos e fez os franceses tremerem de medo por mais de 30 anos. Seu nome era Rainha Ranavalona I. Os europeus a chamavam de Rainha Louca. Mas será que ela era realmente louca? Ou foi a única africana inteligente o suficiente para entender o que o colonialismo realmente significava? Se você se interessa por histórias reais que são mais impressionantes que qualquer filme, deixe seu like agora mesmo, porque o que você vai descobrir sobre esta mulher vai mudar completamente sua visão sobre resistência africana. Bem-vindos ao canal. Eu sou seu anfitrião e hoje vamos conhecer a história da mulher que fez o Império Francês recuar e pagou o preço mais alto da história. Para entender por que Ranavalona se tornou quem se tornou, precisamos voltar ao Madagascar do século XVIII, uma ilha maior que a França, isolada no Oceano Índico, com mais de 20 etnias diferentes. Madagascar não era apenas uma ilha qualquer. No centro da ilha, nas terras altas, surgiu o Reino Merina, um povo guerreiro, organizado, que começou a expandir seu território. O pai de Ranavalona, o rei Andrianampoini Merina, tinha um sonho: unificar toda Madagascar sob uma só coroa, e quase conseguiu. Mas em 1818, algo mudou para sempre o destino de Madagascar. Os primeiros missionários cristãos chegaram à ilha. Não vinham sozinhos, vinham com comerciantes, exploradores e algo muito mais perigoso: promessas de civilização e progresso. Radama I, marido de Ranavalona, era um rei jovem e ambicioso. Ele viu os europeus chegando e pensou: se não posso vencê-los, vou me juntar a eles. Ele abriu Madagascar para missionários britânicos, permitiu que ensinassem inglês, introduziu a escrita latina para o idioma malgache e até criou um exército aos moldes europeus. Radama assinou tratados com a Inglaterra, proibiu o tráfico de escravos e transformou Madagascar em um protetorado britânico disfarçado. Mas em 1828, aos apenas 36 anos, Radama I morreu misteriosamente. Alguns dizem que foi malária, outros que foi envenenamento. E foi nesse momento que uma mulher de 33 anos, até então conhecida apenas como a esposa do rei, decidiu que Madagascar tinha perdido sua alma e que ela ia recuperá-la. Ranavalona não era a herdeira natural do trono. Pela tradição merina, o poder deveria passar para o sobrinho de Radama. Mas esta mulher havia observado em silêncio por 13 anos. Havia visto seu marido entregar pedaço por pedaço de Madagascar para os estrangeiros, e ela sabia exatamente o que fazer. Em 1 de agosto de 1828, Ranavalona Manjaka foi coroada rainha de Madagascar. As primeiras palavras dela como rainha foram proféticas: nunca entregarei nenhuma polegada de Madagascar a estrangeiros. Em questão de semanas, Ranavalona desfez tudo que Radama havia construído. Cancelou todos os tratados com europeus. Expulsou a maioria dos missionários. Proibiu a religião cristã. Fechou as fronteiras de Madagascar. Mas por quê? Por que uma rainha destruiria o progresso que seu marido havia trazido? Porque Ranavalona havia estudado o que estava acontecendo no resto da África. Ela sabia que civilização europeia era código para escravidão e dominação. Ela havia visto como os portugueses destruíram Angola, como os holandeses dominaram o Cabo, como os árabes escravizaram a costa oriental. E ela decidiu que Madagascar seria diferente, mesmo que isso custasse milhões de vidas. Em 1835, Ranavalona assinou o decreto que a tornaria famosa no mundo inteiro: a pena de morte para qualquer malgache que se convertesse ao cristianismo. Mas não parou aí. Ela declarou que qualquer estrangeiro encontrado pregando em Madagascar seria executado.
Entre 1835 e 1863, as perseguições religiosas resultaram na execução de centenas de cristãos malgaches, alguns crucificados, outros queimados vivos, muitos jogados de penhascos. Os métodos de execução eram deliberadamente brutais para servir de exemplo, mas o número real de execuções, segundo missionários da época, ficou entre 60 a 80 pessoas. Ranavalona também instituiu a tangena, um julgamento por ordalho, onde o acusado bebia veneno de uma noz local. Se sobrevivesse, era inocente. Se morresse, bem, o problema estava resolvido. Estima-se que a tangena matou até 2% da população das províncias centrais por ano, milhares de pessoas durante o reinado de Ranavalona. Para construir estradas, palácios e fortalezas, Ranavalona instituiu o Fanompoana, trabalho forçado obrigatório. Todo homem adulto malgache devia trabalhar gratuitamente para a coroa por 3 meses por ano. As condições eram tão brutais que milhares morriam de exaustão, fome e doenças. Entre 1845 e 1853, Madagascar enfrentou uma das piores secas de sua história. Em vez de buscar ajuda internacional, Ranavalona proibiu a importação de alimentos. Sua lógica era simples: aceitar ajuda europeia significaria dever favores aos europeus. O resultado? Mais de 500 mil malgaches morreram de fome. Mas aqui está o número que realmente importa. Entre 1833 e 1839, Madagascar perdeu 2,5 milhões de habitantes, metade da população. Não foram apenas execuções, foram guerras internas, doenças, fomes, escravidão e, sim, as políticas brutais de Ranavalona. O resultado final: uma ilha que perdeu metade de sua população em apenas 6 anos. Mas será que esses números contam a história toda? Ou existe algo que os europeus nunca quiseram que soubéssemos? Enquanto Ranavalona aterrorizava seu próprio povo, algo interessante acontecia. Nenhum poder europeu conseguia conquistar Madagascar. Os franceses tentaram invadir Madagascar 2 vezes durante o reinado de Ranavalona. 2 vezes foram derrotados. A primeira tentativa foi em 1829. Uma frota francesa atacou o porto de Tamatave. Os malgaches, usando táticas de guerrilha que Ranavalona havia desenvolvido, massacraram os invasores. De 600 soldados franceses, apenas 200 voltaram para casa. Em 1845, os franceses tentaram uma invasão terrestre. Desta vez, com 2.000 homens bem armados, Ranavalona usou uma estratégia genial: terra arrasada. Queimou todas as plantações, envenenou os poços d'água e forçou os franceses a lutar em um território totalmente hostil. O resultado? Os franceses perderam 1.500 homens. Os malgaches, menos de 100. A estratégia de Ranavalona era simples e brilhante: transformar cada malgache em um soldado disposto a morrer pela independência. Ranavalona criou um exército de mais de 100.000 homens. Não eram apenas soldados, eram fanáticos religiosos que acreditavam estar lutando uma guerra santa. Ela também desenvolveu uma indústria armamentista local, produzindo mosquetes, canhões e munição. Mas a arma mais poderosa de Ranavalona não eram os soldados, era o terror psicológico. Ela espalhava histórias sobre suas execuções brutais. Fazia questão de que os europeus soubessem do destino que aguardava qualquer invasor. E funcionou. Durante 30 anos, nenhuma potência europeia ousou tentar uma ocupação permanente de Madagascar. Mas esse isolamento teve um preço terrível. Madagascar, que no século XVIII era uma das sociedades mais prósperas da África Oriental, tornou-se um dos lugares mais pobres do mundo. A população diminuiu de 5 milhões para 3 milhões durante o reinado de Ranavalona. A pergunta que fica é: valeu a pena?
Madagascar permaneceu independente, mas a que custo? Para entender Ranavalona, precisamos conhecer a mulher por trás da loucura. Nascida em 1788, filha de um chefe militar, ela cresceu vendo Madagascar se transformar. Seu nome verdadeiro era Rabodoandrianampoinimerina, a que foi dada pelo rei. Um nome que já carregava o peso do destino. Aos 20 anos, foi dada em casamento a Radama I como parte de uma aliança política. Não foi amor, foi estratégia. Durante 13 anos de casamento, ela observou em silêncio como seu marido lentamente entregava Madagascar aos estrangeiros. Ranavalona nunca conseguiu dar herdeiros a Radama. Em uma cultura que valorizava a maternidade acima de tudo, isso a tornou uma figura marginalizada. Talvez por isso ela tenha canalizado toda a sua energia maternal para proteger Madagascar como se fosse seu único filho. Os poucos relatos de pessoas que conheceram Ranavalona pessoalmente descrevem uma mulher de inteligência excepcional. Falava 5 idiomas fluentemente. Era uma excelente estrategista militar e tinha uma memória fotográfica para rostos. Diziam que ela nunca esquecia um inimigo. Ranavalona era profundamente religiosa, seguindo as tradições ancestrais malgaches. Ela acreditava que os Razana, ancestrais, haviam lhe dado a missão de proteger Madagascar. Todos os dias, ela fazia oferendas aos ancestrais e consultava os adivinhos antes de tomar qualquer decisão importante. Em uma época onde mulheres não tinham poder político em lugar nenhum do mundo, Ranavalona governou com punho de ferro. Ela nunca se casou novamente após a morte de Radama. Preferia ser temida a ser amada, respeitada a ser querida. Mas toda essa dureza teve um preço pessoal terrível. Na década de 1850, Ranavalona estava com mais de 60 anos. 3 décadas de guerra constante haviam cobrado seu preço. Madagascar estava isolado, empobrecido e com uma população traumatizada. Até mesmo seus conselheiros mais próximos começaram a questionar suas políticas. Em 1857, um grupo de nobres malgaches, liderados pelo próprio filho adotivo de Ranavalona, Rakoto, tentou um golpe de Estado. O plano era simples: destituir Ranavalona e abrir Madagascar novamente para os europeus. Ranavalona descobriu a conspiração. Sua reação foi típica. Ordenou a execução de todos os envolvidos. Mas quando descobriu que seu próprio filho adotivo estava envolvido, algo quebrou dentro dela. Pela primeira vez em 30 anos de reinado, Ranavalona hesitou. Ela escolheu o exílio interno. Rakoto foi banido da corte, mas poupado da morte. Os últimos anos de Ranavalona foram marcados pela solidão absoluta. Sem amigos, sem família, sem ninguém em quem confiar. Ela governava um reino de fantasmas, rodeada apenas por súditos que a temiam. Em 16 de agosto de 1861, aos 83 anos, Ranavalona I morreu em seu palácio. Oficialmente foi morte natural, mas muitos historiadores suspeitam que ela foi envenenada por seus próprios conselheiros. O funeral durou 3 meses. Todo Madagascar parou para chorar ou celebrar, dependendo do ponto de vista. Ironicamente, seu filho adotivo Rakoto, que ela havia poupado, tornou-se o rei Radama II. A primeira coisa que Radama II fez foi abrir Madagascar novamente para os europeus. Em 1896, apenas 35 anos após a morte de Ranavalona, Madagascar se tornou uma colônia francesa. Tudo pelo que ela havia lutado, tudo pelo que mais de 1 milhão de pessoas haviam morrido, foi perdido em uma geração. Então, afinal, Ranavalona primeiro era louca ou era genial? A resposta depende de como você vê a história. Para os europeus do século XIX, ela era uma bárbara sanguinária que impediu o progresso de chegar a Madagascar. Uma mulher que sacrificou milhões de vidas por causa de seu orgulho e xenofobia.
Mas para muitos africanos de hoje, Ranavalona foi uma visionária, a única líder africana que entendeu completamente o que o colonialismo significava e teve coragem de lutar contra ele. Ela salvou Madagascar do colonialismo por 30 anos, matando mais malgaches do que qualquer colonizador jamais matou. Ela preservou a cultura malgache, destruindo uma geração inteira de malgaches. Ela manteve Madagascar independente, transformando-o no país mais pobre da região. A história de Ranavalona nos ensina que a liberdade tem um preço, sempre, e que às vezes as escolhas que os líderes enfrentam não são entre o bem e o mal, mas entre diferentes tipos de mal. Ranavalona I morreu acreditando que havia salvado Madagascar. Na verdade, ela apenas adiou o inevitável. Se essa história te impactou tanto quanto impactou a mim, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos comentários me diga, você acha que Ranavalona era louca ou genial? E se você quer conhecer mais histórias incríveis da África que nunca te contaram na escola, confira nossa playlist de Rainhas Africanas que Mudaram a História. Obrigado por assistir e até a próxima história.